Olá, meus queridos amigos, Tríade Lovers de plantão. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, né, Cíntia? Tríade Odontopediatria. E hoje será sobre... Hoje será sobre trauma. Você faz o quê? Senta e chora, Cíntia? Não, a gente diagnostica e trata. E acolhe os pais e a criança, obviamente, Porque né? já vão estar chorando junto com a criança, não é verdade? Então alguém tem que manter a calma nesse cenário. Exatamente. E a gente vai falar o quê? Sobre os tipos de trauma que podem acontecer, né? Que podem acontecer tanto nos dentes decíduos, né? Que são os dentes de leite, quanto nos dentes permanentes. E o que se faz, a gente tem que ter o conhecimento para diagnosticar e para tratar esse trauma. Tá? É verdade. E já vou começar esse assunto por 3 perguntinhas muito importantes que a gente tem que saber, que o profissional precisa saber para fazer isso, para realizar esse tratamento, essa condução desse trauma. Ele precisa saber o quê? Quando que aconteceu esse trauma? Isso é super importante dele saber. Por quê? Porque quanto mais tempo passa do momento do trauma até o atendimento com o dentista, pior é o prognóstico, tanto nos dentes de leite decíduos, quanto principalmente nos dentes permanentes. Qual é a outra perguntinha que a gente tem que fazer? Como que aconteceu esse trauma, né? Se a criança bateu a cabeça, se ficou desacordada, se perdeu a memória, aí a gente já pode ter um indício de que possa ter acontecido algum trauma no sistema nervoso central. Essa criança tem que ir direto para o pronto-socorro médico, não é verdade? E não para o dentista. E por fim, aonde que aconteceu esse trauma? Se foi no local contaminado, se foi no asfalto sujo, se foi na pracinha cheia de cocô de cachorro. Se foi dentro de casa. Que é no ambiente considerado limpo, né? Então a gente vai aí pesar se a gente vai entrar com antibiótico terapia ou não. A gente vai ver se essa criança está coberta com as vacinas, principalmente antitetânica, nesses casos, para começar a brincadeira, para começar o tratamento, o diagnóstico e o tratamento desse episódio de trauma. Gente, é um cenário muito difícil de lidar. A gente precisa, né, porque as coisas acontecem, esses traumas acontecem nas horas mais inusitadas, inesperadas, e os pais já estão nervosos, né? Quando o trauma é leve, né, e enfim, o melhor cenário, né, Cíntia? Exatamente. Então, o trauma, às vezes em dente de leite, o trauma ou no dente permanente, ele foi de uma magnitude leve, pequena, melhor cenário. Mas o que acontece na maioria das vezes são pais chegando afobados no consultório às 18 horas da noite, porque acontece assim, você cansada de um dia de trabalho, tendo que abraçar, ver o que foi que aconteceu e precisando tratar. E o tempo aí é o nosso... E algo muito importante a ser dito é que existe ainda, infelizmente, um grande número de profissionais, de dentistas, que não conseguem manejar de forma adequada esse trauma. Então a gente tem que saber que tipo de trauma que ocorreu para saber a melhor forma de manejar, de tratar. E infelizmente a gente ainda tem desconhecimento por grande parte dos dentistas nessa área, né? E a gente precisa estar afiado, saber o que fazer. Disponibilize seu contato, tá? Para o seu paciente, isso é importante. Isso. Você precisa, o pai e a mãe precisa ter esse contato. Porque essas coisas acontecem em qualquer hora, em qualquer horário mesmo, e a gente precisa prestar esse atendimento ali, E uma coisa que é importante também de falar, eu creio, que os pais se ocupam muito, né? Por conta da ocorrência desse trauma. Porque assim, às vezes o pai virou, a mãe virou, ou estava com a babá e a criança se acidentou, né? Isso é muito comum, a criança ela não tem a coordenação motora bem estabelecida ainda. Esses traumas, é importante a gente falar nos dentes decíduos, nos dentes de leite, eles acontecem naquela fase da primeira infância, mais frequentemente, né? Do 0 aos 3 anos, onde a criança está aprendendo a engatinhar, está aprendendo a caminhar, não tem o equilíbrio, né? Muito bem estabelecido, não tem aquela coordenação motora que tem crianças maiores, e aí está mais fadada, mais frequentemente ocorrem esses traumas dos dentes decíduos nessa idade. Então vamos dividir assim, a gente fala um pouquinho dos traumas dos dentes de leite, dos dentes decíduos e um pouquinho dos dentes permanentes, tá? Isso. Se a gente for classificar a criança que chegou no consultório com trauma em dente decíduo, com acometimento de tecido mole. Então, teve escoriação, também teve ali em tecidos moles. O que é que eu faço? Assim, a gente pode ter tanto nos tecidos duros, o dente pode ter uma fratura só de esmalte, dentina, fratura que atinge a polpa dentária, e a gente tem que manejar essa polpa, né? E concomitantemente, a gente pode ter só nos tecidos duros e concomitantemente, como o Fábio falou, a gente pode ter nos tecidos moles, ou seja, o dente mudou de lugar, o dente sofreu uma luxação, o dente saiu fora do alvéolo, o dente extruiu, o dente intruiu, e a gente tem que saber
como manejar cada uma dessas situações. Exatamente. Né? Então, quando o dentinho de leite, o dente descido, ele sofre uma fratura só em esmalte, Tranquilo. ótimo, melhor cenário. Embora fique, né, um pouquinho, incomoda o visual de ter aquele, é o melhor cenário. Então, muitas vezes a gente vai fazer o quê? A gente vai ver se teve mobilidade, faz a radiografia, mas ali o arredondamento da borda resolve. Uma restauração, ela resolve. Uma coisa que a Fábio acabou de falar, é muito importante que a gente faça o exame radiográfico para fazer um diagnóstico. Porque às vezes, por exemplo, certeza, a gente pode ter uma mobilidade desse dente, a gente não sabe se a mobilidade foi só de uma luxação, ou seja, o dente mudou de posição dentro do alvéolo, ou, por exemplo, se a gente tem uma fratura radicular, porque daí o tipo de tratamento, o tempo de contenção que esse dente vai ficar é diferente. Entre uma luxação ou entre uma fratura radicular. Já aproveitando esse gancho, se o dente sofreu uma luxação e a gente tem que reposicionar, esse reposicionamento ele tem que ser feito nas primeiras horas depois do trauma. Se passa muito tempo, e esse muito tempo é pouco, a gente já não consegue mais reposicionar e o dente vai ficar naquela posição. Por isso que eu digo que o tempo é nosso maior ali, né, o grande problema, a questão ali, né? O tempo é inverso, quanto mais tempo esse paciente procura o atendimento, é inversamente proporcional ao prognóstico, né? O bom prognóstico, o prognóstico favorável nesse caso. Uma coisa que eu acho importante falar, que o Fábio falou assim, a fratura de esmalte é o melhor dos cenários, um trauma leve, é o melhor, uma concussão, uma batida leve é o melhor dos cenários, porém, a gente precisa pensar que esse dente, no momento do trauma, pode não ter sofrido nada, mas esse dente ele pode sofrer sequelas dentro do primeiro ano depois desse trauma. E que sequelas são essas? Eu recebi no consultório ontem o paciente. Então, eu também recebi. É muito frequente, gente. Isso toda semana vocês vão ter paciente no consultório com trauma, tá? Isso. De leve a... Paciente de 2 anos e 7 meses que sofreu trauma em fevereiro, ou seja, 7 meses atrás, então ele tinha exatamente 2 anos, ele sofreu uma subluxação, que é quando o dente fica com um pouquinho de mobilidade, mas ele não muda de lugar. Sangramento no suco gengival. Isso, e agora ele está com uma fístula, né? E a gente foi fazer o raio-x, o paciente está com uma necrose pulpar, todas as características clínicas e radiográficas de necrose pulpar, e ainda dá para a gente fazer um tratamento endodôntico, uma terapia pulpar naquele dente, porque algumas vezes os pacientes nos procuram, né? Os pais nos procuram muito tempo depois, e essa raiz já foi totalmente ou muito reabsorvida, e a gente não tem mais nem como salvar o dente, a gente tem que fazer a extração. Mas aí é que a gente precisa entender que o trauma, não é só o momento que foi um trauma, foi ao dentista, né, ao pediatra, avaliou, tratou. Não, existe um protocolo. Isso, a gente precisa acompanhar esse paciente, esse dente, ao longo pelo menos do primeiro ano depois do trauma. Exato. Porque assim, a repercussão pode acontecer até um ano depois. É verdade que quanto mais tempo vai passando, né, nada vai acontecendo, as chances dessa repercussão acontecer são menores, mas pode acontecer. Outra coisa bem importante da gente comentar é que uma preocupação muito grande dos pais. E o permanente, doutora, ele vai sofrer alguma sequela desse trauma? Como é que vai ficar o dente permanente do meu filho? Aí a gente vai responder para os pais, não sei. A gente vai ter que acompanhar. E uma coisa que a gente explica para eles é que quanto mais cedo, quanto mais jovem esse paciente sofre o trauma, maior a chance do permanente ter sido afetado. Por quê? Porque ele está no estágio inicial ainda da sua formação. Então, nessa situação é mais fácil, a probabilidade dele ter sofrido alguma alteração, se ele sofrer alguma alteração, é maior. E como essas células que fazem esmalte dentário são sensíveis. Sensibilíssimas. Pensa numa célula dramática, ela, né? Qualquer alteração ali que aconteça realmente pode afetar o trabalho dessa célula, né? Em fazer ali a matriz, né? De esmalte, enfim. E aí, quanto mais jovem o paciente, maior a chance do permanente ter sido afetado. Quanto mais velho o paciente, menor essa chance, né? Mas a gente tem que acompanhar e muitas vezes a gente não consegue ver pelo raio-x alguma alteração. A gente só vai ver mesmo, por exemplo, uma alteração do tipo hipomineralização, que é uma mancha, quando o dente erupciona o permanente. Então, você precisa deixar esses pais atentos às sequelas, né, as possíveis sequelas desse dente permanente, inclusive do dente de leite, que no momento não aconteceu nada, mas pode ter um escurecimento. Isso. Então, em resumo, a gente tem que saber lidar com o paciente no momento do trauma, lidar com aquele dente no momento do trauma e, posteriormente, se esse dente sofrer alguma sequela decorrente desse trauma. Isso o dente descido. Já puxando o gancho para os traumas em dentes permanentes, qual é a idade mais frequente? É a qualidade de 7, 8, 9 anos, né? Onde o paciente está correndo, está brincando, está jogando futebol, está lutando judô, está andando de patins, está andando de skate e catabuft no chão.
catapult na cabeça de alguém. Pois é, quem é pai e mãe aí sabe que quando a escola liga, a gente, gela até a espinha, né? Porque a gente acha logo, e é o que acontece. Então, criança, nessa fase de dente permanente, já é uma situação que deixa a gente um pouco mais preocupado, sim. Porque, afinal de contas, é o dente permanente e muitas vezes é o central. 11, 21. É aquele dente que está na linha de frente, então é o que mais frequentemente sofre o trauma, né? O incisivo central superior, incisivos centrais superiores, né? Exatamente. É aquele o centroavante mesmo, né? É o cartão de visita da pessoa. E é a época onde a criança já está maior, ela se importa sim com a parte estética, então fica mais abalada, não só os pais, mas a criança, assim, ela cobra um tratamento e a questão estética conta demais. E mais uma vez, tanto nos dentes descidos quanto nos dentes permanentes, a gente pode ter que manejar esse trauma no momento do trauma, porque ele pode fraturar, ele pode avulsionar, ou seja, sair totalmente, né, perder o dente. E nesse cenário, a melhor conduta, a conduta mais indicada, se possível, é reposicionar esse dente no momento, no local do acidente mesmo, né? Seria o cenário mais favorável, né? Claro, se a pessoa tiver segurança para fazer isso, se o dente estiver limpo. Isso. Né? Mas a gente tem, né, existem os protocolos certinhos para cada tipo de trauma, para cada tipo de situação clínica que nos apareça, mas da mesma forma que os dentes descidos, quanto mais tempo esse paciente espera para receber o atendimento, pior é o prognóstico. Exatamente. Ou seja, quanto menos tempo ele encontra o dentista para ajudá-lo, melhor é o prognóstico desse dente permanente, tá? Você lembra daquela paciente da especialização? Nossa, jovem, linda, o quê? 10, 11 anos, que ela caiu na escola, a escola demorou de ligar. Não, a escola ligou para os pais e disse que tinha sofrido um acidente, que tinha batido o dente, mas que estava tudo bem. Isso, exatamente. E o dente tinha sido avulsionado, ou seja, ela tinha perdido o dente. E a gente sabe, pelos protocolos da Associação Internacional de Trauma, que o melhor cenário é que esse dente seja implantado na primeira hora depois do trauma. Passando disso, o prognóstico vai ficando muito desfavorável, né? Então, não foi feito nada, esse dente não foi implantado, a escola ligou dizendo que estava tudo bem e, na verdade, não estava tudo bem. A menina perdeu o dente, né? Central, permanente. E aí? Aí ela é uma criança de 10 anos e ela vai ter que esperar até os 18, pelo menos, para poder botar um implante. Né? Mas, enfim, tudo tem solução. A gente ali buscou, fez uma prótese para ela, né? Para que ela não ficasse, né? Sem o dente. E funcionou, mas a gente entende como esse tempo é importante, ela poderia, né? As chances da gente reimplantar, fazer o tratamento endodôntico depois, uma contenção e o próprio dente, né, ficar mais tempo possível. Isso. Importante tu ter falado isso, Fábio, porque muitas vezes quando esses pacientes, né, de 7, 8, 9 anos batem o dente central, né, traumatismo, incidente, ele também pode sofrer sequelas. Ele pode na hora não ter fraturado, não ter, né, avulsionado, mas ele bateu e ele pode sofrer as sequelas ao longo do tempo. Que sequelas são essas? Reabsorção interna, reabsorção externa, necrose pulpar, calcificação pulpar, dilaceração radicular, várias situações, né? E a gente recebe também muitos pacientes, principalmente na especialização, né, Fábio? Muitos. Em que esse dente, ele sofreu necrose pulpar e a raiz não terminou de ser formada. E aí é uma situação bem complicada, porque a gente não pode fazer uma terapia pulpar convencional. A gente tem que estimular de alguma forma, artificialmente, o fechamento do ápice do dente. Então, é um tratamento demorado, um tratamento longo, que o paciente e a sua família vão casar com o dentista. E aí é que entra a adesão dessa família. E se essa família some? E se o paciente, né? Provavelmente perde o dente, né? Perde o dente. Então, o protocolo que você precisa seguir para acompanhar o seu paciente é importante, seja em dente descido, né, quanto em dente permanente, daria uma importância maior para esse dente permanente por conta mesmo da condição, né, do dente permanente, e você conseguir fazer um diagnóstico correto. Fratura de esmalte, de dentina, envolvimento de raiz, fratura radicular, teve fratura óssea, né? Exatamente. Às vezes a gente precisa, já no dente permanente, a gente consegue algumas vezes, a gente tem a possibilidade de fazer, por exemplo, um tratamento ortodôntico, né, para extruir esse dente, ou seja, puxar ele para fora se ele intruiu, ou se ele fraturou lá na altura da raiz, perto do cemento, a gente consegue puxar esse dente, fazer uma extrusão ortodôntica, ao passo que no dente de leite, né, dente tecido, a gente não consegue. Isso, não consegue. Né? Então, a gente precisa conhecer os tipos de trauma, a gente precisa saber diagnosticar para poder saber tratar cada tipo, né?
É verdade. Isso é muito importante. A gente precisa estar afiado no conhecimento para que na hora do momento daquela consulta, que é tão tensa, né? Que é um dos Exatamente. tipos de urgências odontológicas, acho que seria o mais difícil. o mais difícil, aquele que a família está mais abalada emocionalmente, a criança está abalada emocionalmente, então a gente precisa, em primeiro lugar, ter um conhecimento muito bom a respeito do que fazer, do diagnóstico e o que fazer aqui, tomada de decisão, né, naquele momento. Você precisa ser prática, você precisa ser objetiva, acalmar, mas resolver o problema. E saber, né, como lidar tecnicamente e ter também uma estabilidade emocional para passar essa segurança e essa estabilidade emocional para a família, né? Exatamente. Saber resolver. Né? Essa é a grande questão. E já aproveitando aqui o gancho do podcast, já convido vocês para um dos nossos cursos da Tríade, que vai ser realizado no dia 22 de novembro, que vai ser justamente sobre traumatismo dentário, tanto em dentes descidos quanto em dentes permanentes. Teremos até hands-on, né, sobre como fazer uma contenção. Né? No final das aulas teóricas, sobre isso. traumatismo, tanto de dentes descidos quanto permanentes, né, Fábio? A gente vai ensinar como que se faz né? uma contenção nesses dentes, né? Porque às vezes a pessoa aprendeu, né, na teoria, na faculdade, na especialização, mas nunca apareceu um caso que tivesse que fazer uma contenção e nunca fez. Então a gente vai fazer isso no manequim, né, para ensinar como é que se faz essa contenção. Vai ser muito legal, muito legal. Pois é, a produção já está dizendo que a gente tem que terminar o podcast, né, pessoal? Então a gente fica até amanhã falando. Então, obrigada pela presença de vocês, espero que vocês gostem. Vocês têm acesso às nossas redes sociais, não é isso, Cíntia? A gente adora receber as mensagens de vocês, tirar dúvidas, enfim. Fiquem à vontade. Um beijo. Um beijo.